Olá pessoal, aqui é o delegado de polícia William Garcês e hoje eu quero conversar com você a respeito da Lei 13.979, que estabelece medidas de prevenção ao coronavírus, e esta lei ela deve ser lida em conjunto com a Portaria Interministerial número 5 de 2020 também. O que nós temos de regramento? Notadamente eu quero tratar contigo a respeito dos reflexos penais, certo? Por exemplo, do indivíduo que se negar as previsões em que essa lei determina como de medida compulsória, certo? O que nós temos aqui? Esta lei determina algumas medidas de prevenção contra o coronavírus. Quais basicamente são elas que possuem implicação criminal caso descumprida pelo cidadão? Nós temos a medida de isolamento, nós temos a medida de quarentena. Aqui a diferença, para te saber rapidamente, o isolamento é o afastamento da pessoa contaminada do convívio com outros indivíduos, certo? A quarentena, ela é a restrição de algumas atividades, certo? A diferença básica entre o isolamento e a quarentena é isso. Então, seguindo aqui, quais são as medidas adotadas pelo governo? Isolamento, quarentena, ainda há a determinação compulsória de exames médicos, testes laboratoriais e tratamento médico específico, certo? Quem é que pode determinar essas medidas? O Ministério da Saúde, por óbvio, e, em alguns casos, os gestores locais da saúde. Nesses casos de isolamento e quarentena, nós temos uma previsão legal muito específica, certo? O que é importante frisar, os agentes locais de saúde, eles podem determinar os exames médicos, os testes laboratoriais e o tratamento médico específico, certo? A pessoa é obrigada a se submeter a esse procedimento? Sim, Caso a pessoa se negue, a lei é clara que há prática de crimes. Além do crime de desobediência, do artigo 330 do Código Penal, nós temos o crime do artigo 268. Nós temos ali um crime muito específico quando se refere ao descumprimento de medida preventiva da área da saúde, certo? Portanto, o agente que se negar a se submeter ao isolamento, à quarentena, aos exames médicos, aos testes laboratoriais e ao eventual tratamento médico específico, estará praticando esses crimes. É importante salientar que esses crimes são residuais ou subsidiários e eles se verificam à medida que a ação não constitua um crime mais grave. Nós temos no Código Penal o crime de perigo de contágio de moléstia grave. Portanto, quando o agente tiver a intenção de desempenhar uma ação com a finalidade de contagiar, de um modo geral, pessoas, ele estará incidindo nesse crime específico. Outro raciocínio que pode ser desempenhado aqui nessa linha de raciocínio é que pode haver a predicação do crime de lesão corporal de natureza grave, que cause risco para a vida. Quando a pessoa causa uma lesão à saúde de outrem, ela responde pelo crime de lesão corporal. Não somente a integridade física, mas a saúde também é protegida por esse tipo penal. E no caso aí nós temos uma qualificadora que é o que resulta perigo para a vida. E logicamente o coronavírus, atualmente pelas pesquisas que se tem realizado, ele pode resultar esse perigo para a vida. E fatalmente também o crime de homicídio, caso a pessoa transmita o vírus querendo causar a morte. Esse homicídio também poderá ser culposo, sim. Nós sabemos que não há, caso exista um contágio muito grande entre a população, vamos dizer aí uma epidemia desse vírus, nós não teremos leito suficiente para todo mundo. Então poderá se configurar um homicídio culposo caso a pessoa que transmitir o vírus para outra de forma intencional venha a ocasionar a sua morte pela falta de leito. Aí nós poderíamos estar trabalhando dentro da seara do direito penal com um homicídio culposo, certo? Então eu deixo aqui para ti hoje esse comentário,
Até a próxima semana, se Deus quiser, e se você tiver interesse, pode me seguir aí nas redes sociais, que eu seguidamente estou lançando dicas e demais, né, conteúdo de interesse geral da população, tá? Um abraço, até a próxima.